Melanie já não sabia o que fazer. Ela andava de um lado para o outro, incapaz de se acalmar. O vestido de noiva parecia até causar uma dor insuportável. Era pesado e desajeitado. Mas esse não era o problema. Onde estava o noivo? Faltavam apenas 15 minutos para o registro. Os convidados amontoavam-se à volta do cartório, à espera. A noiva tinha de manter as suas emoções sob controle, o que era especialmente difícil. As amigas de Melanie já estavam exaustas, ou pelos saltos altos ou pela espera entediante. Mal podiam esperar para começar a tirar fotografias e a publicar histórias no Instagram. Os fotógrafos que lideravam a cerimônia estavam tão nervosos quanto Melanie. Continuavam a correr para ela e a perguntar se estava tudo bem. O tempo passava e Adrian ainda não estava lá. A tensão estava no ar e, a cada minuto, os rostos de Vanessa e Nicholas pareciam cada vez mais intrigados. Como é possível chegar atrasado ao próprio casamento? Foi a mãe da noiva a primeira a falar, aparentemente cansada da espera entediante. A paixão acalmou literalmente. Poucos minutos depois, um velho Buick, da mesma idade de Melanie, parou em frente ao cartório. Os convidados olharam com surpresa para o jovem que saiu do carro. Ele estava vestido com um simples fato de calças e segurava um ramo de 3 crisântemos nas mãos. Do banco de trás saíram um homem e uma mulher. Pareciam um pouco mais novos que os pais de Melanie. E a sua indumentária teria causado ainda mais perguntas. Todas as suas roupas pareciam ser do século anterior. Sem qualquer constrangimento, o grupo começou a subir as escadas. Oh! Que casamento temático interessante! Gritou um dos convidados de Melanie. O jovem riu-se e entregou à perplexa Melanie o ramo de crisântemos. Olá! Querida! Por favor! Desculpa o meu atraso. Os convidados fizeram silêncio e observaram com interesse o desenrolar dos acontecimentos. Adrian! O que é isto? Por favor! Explica. É algum tipo de surpresa? Parecia que Melanie estava a sufocar com o seu espartilho apertado. Meu amor! Acalma-te. Infelizmente. Ou felizmente. Isto não é uma surpresa. Esta é a dura verdade da vida. Eu apaixonei-me tanto por ti que não te consegui contar toda a verdade logo de início. Eu não sou rico. Os meus pais são trabalhadores simples. E eu sou apenas um motorista de táxi que quer tornar-se o teu amado marido. O rosto de Melanie inflamou-se de raiva. Adrian! Como podes brincar assim comigo? Isto é uma gravação de câmara escondida? Um teste para ver se eu consigo casar com um noivo pobre e desafortunado? Melanie! Espera! Não procures um truque. Não há câmaras aqui. Tu ainda ontem me declaraste o teu amor. A tua atitude em relação a mim mudou assim tão rapidamente? Para de brincar. Adrian! Que raio de circo criaste aqui? Decidiste humilhar-me por completo? Bem. Obrigada. Conseguiste. Como é que eu não percebi desde o início que eras um impostor? Não há circo nenhum aqui. A voz de Adrian estava agora mais séria. Estivemos juntos num passeio de barco. Lembras-te? Disseste-me que querias viver comigo para o resto da tua vida. E no café? Lembras-te? Dei-te um relógio caro de presente. Eu comprei tudo isso com o meu dinheiro honestamente ganho. Eu sabia que não quererias um casamento modesto. Por isso pedi um empréstimo para este evento. Melanie cobriu o rosto com as mãos e chorou silenciosamente. Ela não conseguia imaginar que o dia mais feliz da sua vida se tornaria o pior. A rapariga pensava que tinha conhecido um cavalheiro atencioso. Um jovem rico.
Depois de pintar o seu futuro sem nuvens com cores vivas, ela até começou a ter piores notas na universidade. Pensando ingenuamente que não teria de começar imediatamente a procurar um emprego depois de se formar, como os seus pais a tinham constantemente incentivado a fazer. A situação financeira do futuro noivo também não levantava quaisquer questões. Vestido com estilo, num carro caro, com um apartamento que podia ser construído na zona mais prestigiada da cidade. Não. Melanie não pensava que tinha ganho a lotaria. Tudo isto era natural para ela. Ela era de uma família abastada e era bonita. Então por que não escolher um parceiro à altura? Adrian tentou abraçar a noiva. Mas Melanie empurrou e disse com raiva: Como pudeste? Como pudeste envergonhar-me em frente de todos os meus familiares num dia como este? Não haverá casamento. A rapariga virou as costas aos convidados e afastou-se. Os pais atônitos da noiva e do noivo olharam-se em silêncio e não sabiam o que fazer. Uma das amigas da noiva tirou secretamente o telemóvel e filmou tudo o que estava a acontecer. Os convidados levantaram-se como se estivessem petrificados. Não é todos os dias que se torna um herói numa situação tão dramática. O pai de Melanie foi o primeiro a sair do choque. Filha, volta. Está tudo bem. Tudo pode acontecer entre um noivo e uma noiva. Mas Melanie, já não escondendo seu estado de desespero, desatou a chorar e correu pelo passeio. Vanessa correu atrás da filha. Nicholas sentou-se nos degraus do cartório e baixou a cabeça. Agora toda a atenção estava focada em Adrian. Ele, confiante, entregou o ramo de crisântemos aos seus pais e sentou-se ao lado do pai de Melanie. Como vais explicar tudo isto? Perguntou Nicholas. Ele virou-se para Adrian e olhou-o diretamente nos olhos. Tu, caro Nicholas, trabalhaste diligentemente toda a tua vida, tal como a tua mulher. Deste o melhor à tua filha. Mas faltou apenas uma coisa: honestidade e altruísmo. Do que estás a falar? A minha filha é uma rapariga honesta. Foste tu que lhe mentiste. Que a levaste a restaurantes. Que a passeaste em carros caros. Mas por quê? Se não tinhas posses para isso? Por que não lhe contaste tu mesmo? Tenho a certeza de que, se ela te amasse, isso não teria sido um problema. Teriam alcançado tudo juntos com o tempo. Por que não percebemos que eras um vigarista? O pai de Melanie olhava para Adrian com ódio. Ninguém duvida da honestidade da tua filha. Mas por que é que ela fugiu quando soube da minha situação? Não sou tóxico-dependente. Não sou alcoólico. Não sou criminoso. Ganho dinheiro com trabalho honesto. Sim. O salário pode não ser grande, mas seria suficiente para vivermos. E sabes que mais? Não me vou justificar mais. Eu amei a tua filha sinceramente. Mas hoje vi com os meus próprios olhos que ela não precisa de mim. Ela preocupa-se com o dinheiro, com a impressão que causa nas pessoas. Mas não comigo. Os familiares ficaram a ouvir as estranhas confissões do noivo. Mas ainda não conseguiam entender o que se estava a passar. As amigas de Melanie eram as mais perplexas. Adrian tinha levado a rapariga a cafés e restaurantes. Tinha lhe dado presentes. E agora? Tinha falido de repente? Ou tinha estado a fingir ser rico todo este tempo? Nada estava claro. Ninguém se moveu da praça perto do cartório. Como se estivessem à espera de algo. Mas sem saber o que. Adrian finalmente levantou-se e estava prestes a sair. Mas de repente uma mulher num vestido colorido e garrido bloqueou-lhe o caminho. Era a tia de Melanie. Onde vais? Achas que podes desonrar a minha sobrinha assim e simplesmente ir embora? Se a amasses,
Como terias organizado isto? Vê quantos convidados foram convidados. Quanto esforço foi dedicado. A voz da mulher transformou-se num grito. E por que é que vós, respeitáveis convidados, não perguntam à vossa querida sobrinha Melanie por que é que ela se recusou a casar com um simples trabalhador? Sem benefício. Sem casamento. Disse Adrian, visivelmente a ficar nervoso. É vergonhoso que uma rapariga queira ter uma vida melhor? E quando os filhos aparecerem? Ela terá de viver com tostões na licença de maternidade. Isso é calculismo? Chama-se a isso uma abordagem razoável. Ela enganou-te em alguma coisa? Fingiu ser alguém que não era? Adrian queria argumentar. Mas calou-se. De repente, a sua mãe, Caitlin, aproximou-se da defensora da noiva e começou a falar calmamente. Sabe, o Adrian não queria envergonhar a sua futura esposa. Ele apaixonou-se tão profundamente. Pela primeira vez na vida dele. E ele não tem culpa do que aconteceu. A Melanie é a culpada. O que está a dizer? A culpa é da Melanie? Claro. Para uma mãe, o filho é sempre bom e a nora é que é má. A tia de Melanie não ia desistir. Nós vimos a Melanie com outro homem no café há um mês. Disse Caitlin, chocando Nicholas e silenciando a mulher zangada. Estávamos sentados com amigos em comum no café. A Melanie não nos viu. Mas ouvimos através da divisória como ela dizia ao jovem que o amava de verdade e que só se ia casar com o Adrian pelo dinheiro dele. Não podíamos esconder isto do nosso filho. Todos os convidados ficaram em choque com o que tinham ouvido. Ninguém esperava tal reviravolta. Até o próprio Adrian ficou desconfortável com aquelas palavras. Ele pegou levemente no cotovelo da sua mãe e tentou levá-la embora. Mas Caitlin não ia sair. O Adrian não falou conosco durante uma semana. E depois disse que ainda assim se casaria com a Melanie. Então, nós convencemos-lo a dar este passo. A dizer que ele era pobre. E nem sequer podíamos imaginar que ela se comportaria assim. Fugindo do seu próprio casamento. Não é isto uma prova de que ela não ama o nosso filho? Ela só precisa do nosso dinheiro. Anda. Mãe. Vamos embora. Disse Adrian e levou a sua mãe em direção ao carro. Os convidados já tinham começado a dispersar. E o pai de Melanie ainda não conseguia recuperar os sentidos. Como pude criar uma filha assim? Murmurava o homem para si mesmo. Sem entender para onde ia ou o que estava a fazer. Todos os apelos dos seus entes queridos para que não ficasse chateado não funcionaram com Nicholas. Ele amava muito a Melanie e já ansiava pelo seu futuro feliz. E tudo desmoronou instantaneamente. Passaram-se 3 meses desde o malfadado casamento. E mudanças incríveis ocorreram na família de Melanie. Nicholas sofreu um AVC que paralisou o lado esquerdo do seu corpo. Foi um choque para a família. Sempre ativo e trabalhador. O pai de Melanie agora passava quase todo o tempo na cama. Vanessa abandonou os assuntos da loja. Contratou apressadamente um novo gerente e começou a dedicar-se apenas à saúde do marido. Melanie estava a terminar o seu último ano na universidade e à espera dos exames finais. A sombria série de acontecimentos parecia não querer deixar a família. As vendas começaram a diminuir visivelmente. Os clientes habituais das lojas, que uma vez não encontraram a anfitriã amigável e prestável, começaram a aparecer cada vez menos. Os salários começaram a diminuir e 2 vendedoras tiveram de ser despedidas. Apenas a amiga idosa de Vanessa e uma jovem de 25 anos permaneceram a trabalhar na loja. Ela também desempenhava o papel de senhora da limpeza. Mas mesmo estas 2 mulheres mal se aguentavam. O horário de trabalho não foi concebido para 2 pessoas. Após o casamento falhado da filha,
Nicholas abandonou todos os seus negócios e começou a emprestar dinheiro a qualquer pessoa. O homem parecia querer mostrar a todos os conhecidos e desconhecidos a sua generosidade e altruísmo. Mas, na realidade, assim que o dono da loja esteve entre a vida e a morte, todos os devedores desapareceram para algum lado. Vanessa estava perdida. Ela nunca tinha lidado com tais assuntos. Nem tinha tempo para eles agora. Ela gastou o último dinheiro disponível na reabilitação do marido. Vários parentes próximos apoiaram a família como podiam. Mas todos tinham os seus próprios assuntos e preocupações. E toda a responsabilidade de cuidar do doente Nicholas recaiu inteiramente sobre os seus ombros. A própria Melanie nunca se interessou pelos negócios dos pais. Ela estava ocupada a estudar na escola e depois na universidade. Ou havia outras razões? Na verdade, Nicholas e Vanessa não queriam que a sua filha se envolvesse em vendas. Depois de passarem por um período difícil na indústria do comércio, os pais de Melanie tinham grandes esperanças de que a sua filha seguisse uma profissão de prestígio, muito diferente da deles. No entanto, todos os planos de Melanie ruíram instantaneamente. Ela não sabia como ajudar os pais. Talvez não quisesse. Não tinha interesse em cuidar do pai ou em envolver-se no negócio da família. As amigas mais próximas de Melanie pareciam ter desaparecido no ar. Ela costumava satisfazê-las completamente quando era alegre, despreocupada e financeiramente segura. E agora? Estava sempre sem dinheiro e sem tempo. Começou a agir como uma vítima que tinha sido traída e humilhada. Muitos colegas de turma não paravam de mexericar. Ela acha que está deprimida e é uma vítima. Mas na realidade, queria sentar-se em 2 cadeiras, casar com um tipo rico e, pelas costas dele, ter um caso com outro. Não resultou. E todos a culpavam pelo AVC do pai. Não havia simpatia de parentes ou amigos. Adrian, que deveria implorar por perdão, não respondia a chamadas ou mensagens. Até a sua própria mãe não falava com ela há dias. No final de junho, Melanie finalmente recebeu o seu diploma universitário. Ao chegar a casa, a rapariga atirou-se para a cama e pegou no telemóvel sem dizer uma palavra. Melanie, podes por favor ir buscar algumas compras? Perguntou a sua mãe do outro quarto. Não tens mais nada para me dizer? Respondeu Melanie desafiadoramente. Melanie, não temos leite nem pão em casa há 2 dias. Então isso significa que o pão é mais importante para ti do que o diploma da tua filha? Não há muito tempo. Tudo era o contrário. A sua mãe saiu do quarto, muito pálida. Sabes, filha, eu não tinha percebido que pessoa terrível eu criei. É doloroso para mim aceitar que és minha filha. Espera. Acabaste de me chamar uma pessoa terrível? Perdeste o juízo? Acabei de me formar e recebi o meu diploma. E em vez de parabéns, recebo um recado para ir à loja? Tens quase 23 anos e ainda pensas como uma criança. Foi um erro enorme para mim e para o teu pai mimar-te tanto e planear o teu casamento. Então, vais acusar-me de ter sido abandonada pelo Adrien agora? Sim. Vou acusar-te. E não só disso. A sua mãe falou baixo para não acordar o marido a dormir. O teu comportamento causou um AVC ao teu pai e a mim uma condição de pré-ataque cardíaco. Começaste um caso, sabendo que te ias casar em breve. Mãe, eu já te expliquei tudo. Eu não tive nenhuma relação com aquele rapaz. Apenas nos encontramos por negócios. Nem sequer podia imaginar que os pais do Adrien estariam lá. Digo-te pela 1000ª vez, eu não me declarei àquele rapaz. Não sei por que a Caitlin disse ao pai que eu o fiz.
E por que é que acreditaste nela em vez de em mim? O rapaz escreveu-me no Instagram a perguntar se eu, como designer iniciante, o podia aconselhar na escolha de móveis. Eu, naturalmente, concordei. A experiência precisa de ser ganha. Certo? Encontramo-nos. Dei-lhe algumas dicas. E ele decidiu agradecer-me e convidou-me para o nosso café de estudantes. Sentamo-nos. Bebemos café e conversamos. Ele começou a flertar comigo. Eu disse-lhe que me ia casar em breve para que ele não esperasse nada de mim. Depois, começou a fazer-me todo tipo de perguntas. Como se eu poderia amá-lo? Eu respondi que não. Quando comecei a preparar-me para ir para casa, ele perguntou-me se eu podia pagar a minha parte. Eu disse-lhe, por que convidaste uma rapariga para um café se não tens dinheiro? Ele começou a justificar-se, perguntando, por que é que o dinheiro é tão importante para vocês? Raparigas? É a coisa mais importante na vida? Eu disse-lhe que sim. O dinheiro é importante para mim e que o meu noivo é muito rico. E foi por isso que o escolhi. Por que é que o dinheiro se tornou a tua principal prioridade? Perguntou-lhe a mãe de Melanie. Melanie, não te criamos na pobreza. Tiveste tudo o que quiseste. Mãe, estás a ser estranha. Respondeu Melanie. Dinheiro significa liberdade. Sim. Não se pode comprar tudo na vida com ele. Mas um bom rendimento permite-me trabalhar e viver como eu quero. Não como tu e o pai. Vocês têm trabalhado de sol a sol na vossa loja. Se estivéssemos melhor financeiramente, o pai não teria ficado tão chateado com o dinheiro que investimos naquele maldito casamento. Vanessa quis zangar-se com as palavras da filha. Mas de repente ficou suspeitamente calma. O teu pai teve um AVC não porque gastamos muito dinheiro no casamento. Ele ficou muito chateado ao descobrir que filho hipócrita e egoísta ele tinha. Uau! Estás a acusar-me outra vez? Exclamou Melanie. Pelo menos eu fui honesta com o Adrian. Ele mentiu-me. Ora era rico. Ora era pobre. Uma pessoa decente não se apresentaria assim. Eu valorizo-me e não quero casar com palhaços e mentirosos. Portanto, há mais para pensar sobre quem é realmente hipócrita e interesseiro. Chega de conversa. Melanie, disse Vanessa secamente. Não vou ter mais pena de ti. Amanhã de manhã vamos para a loja e tu vais trabalhar como vendedora substituta até termos um bom lucro. Eu? Vendedora? Eu não sei fazer isso. Perguntaste a minha opinião? Protestou Melanie. Não perguntei e não vou perguntar. Tu nem sequer te deste ao trabalho de perguntar quanto custa a reabilitação do teu pai nestes 2 meses. Como eu pago as vendedoras? Como eu consigo gerir tudo isto? Tu só pensas em ti. Ela pôs o dinheiro na mesa e saiu do quarto. Melanie foi à mercearia próxima e foi dominada pelas lágrimas. Ela não conseguia imaginar-se a ser vendedora, a comer uma sanduíche ao almoço e a mexericar com outras vendedoras. Sentia que o fim do mundo tinha chegado à sua jovem e bela vida. E que teria de esquecer para sempre a sua carreira de design de interiores. Quem a contrataria? Recém-licenciada com notas medíocres no diploma. Para um trabalho tão sério e criativo? Ela precisava de ganhar experiência. Mas não trabalharia de graça e não ganharia um dinheiro decente logo de imediato. No dia seguinte, Melanie e a sua mãe foram para a loja, enquanto a tia Polly ficou em casa para cuidar do pai de Melanie, que estava a recuperar. A loja situava-se no cruzamento de 2 ruas movimentadas, o que a salvou de fechar. Os clientes sempre apreciaram a qualidade e a variedade dos produtos. Mas era difícil competir com o centro comercial próximo.
Os seus grandes departamentos vendiam roupas de má qualidade, mas eram mais baratas e tinham grande procura. Então, durante a reunião de família, foi decidido implementar um sistema de descontos para clientes habituais e considerar outras táticas de marketing. Olá, Vanessa. Que feliz estou por te ver. Cumprimentou a anfitriã, a sua amiga que trabalhava como vendedora na loja delas. Olá, Rebeca. Trouxe-te uma nova funcionária. Vanessa apontou para Melanie. Rebeca. Só tenho um pedido para ti. Trata Melanie não como minha filha, mas como uma pessoa comum que veio aqui para aprender tudo. Está bem. Vamos ensinar-lhe tudo, disse Rebeca, sorrindo. Vanessa. Enquanto estás aqui, deixa-me dizer-te que vendemos todo o estoque antigo rapidamente. Mas os novos modelos têm menos procura. O tecido é lã natural, mas a cor é cinzenta, ligeiramente desbotada. Nem toda a gente gosta. Não vendemos um único fato esta semana. Todos pedem cinzento escuro clássico ou preto. Devias negociar com o fornecedor. Encomendar vários lotes de calças e fatos, uma vez que estão em demanda. Melanie ouvia horrorizada a conversa da sua mãe com a vendedora. Que tamanho? Que tecido de lã? Ela própria era designer e estudou tipos de tecido, combinações de cores. Mas uma coisa era trabalhar em instalações sem alma e encontrar-se com clientes conforme necessário. E outra era tentar agradar as pessoas todos os dias. Melanie lembrou-se de quão profundamente desconfortável se sentia quando a mãe ou o pai se gabavam em frente de cada cliente e se transformavam em pessoas tão atenciosas e queridas. Os clientes saíam com as suas compras e ficavam satisfeitos. Mas os seus pais chegavam a casa e mal falavam um com o outro. Em criança, Melanie perguntava-se por que os seus pais estavam tão cansados. Afinal, não tinham o trabalho mais difícil do mundo. E só anos mais tarde ela entendeu que qualquer trabalho com pessoas, se feito com consciência, é muito exaustivo. É isto que a minha mãe me quer ensinar? A agradar a toda a gente? Exclamou Melanie. E não se apercebeu de como tinha vagueado para a seção de roupa masculina e se perdido entre camisas e camisolas. Está a escolher algo para o seu marido? Uma voz feminina agradável veio de trás dela. Sabe, o seu homem amado provavelmente vai gostar desta camisola de cachemira. É quente, confortável e aconchegante. Há todos os tamanhos e 5 cores à escolha. Eu só. Melanie não conseguia descobrir como se apresentar. Quem era ela? A filha da dona ou uma nova funcionária? Não a vou incomodar. Por favor. Escolha. Quando decidir? Por favor. Avise-me. Eu virei, disse a vendedora. Que simpática. Afinal, as vendedoras da nossa loja comportam-se de forma tão agradável. Notou Melanie para si mesma. A rapariga era linda e educada. O seu humor sombrio desapareceu como fumo e, pela primeira vez na sua vida, ela quis trabalhar como vendedora. Por mais engraçado que parecesse. Melanie deixou a seção de camisas masculinas e dirigiu-se com entusiasmo em direção à sua mãe. Mãe, o que devo fazer? Estou pronta para trabalhar. Vanessa parecia ter visto um fantasma. A sua filha, sempre insatisfeita, de repente tomou a iniciativa. Conhece a minha filha, Melanie. Mas tu, Rebeca, já a conheces bem. E tu, Greta? Começaste a trabalhar recentemente e ainda não vos apresentei. As raparigas olharam uma para a outra e riram-se.
Prazer em conhecer-te. Prazer em conhecer-te também. Greta disse à dona que tinha confundido a sua filha com uma cliente e começou a oferecer-lhe pulloveres masculinos. Vanessa sorriu, observando a interação entre as duas raparigas. Ela sabia que Melanie tinha um caráter difícil e não tinha ilusões sobre o trabalho da sua filha na loja. Mas nestes poucos meses, ela tinha acumulado tanto cansaço que decidiu deixar as coisas acontecerem. Melanie não esperava que tudo acabasse assim. De repente, tornou-se vendedora de roupas de tamanhos grandes. Mas, surpreendentemente, a rapariga sentiu uma súbita onda de força e energia. Melanie expulsou todos os pensamentos desnecessários da sua cabeça e começou a aprender a vender. Estes são casacos de abotoadura simples. Estes são de abotoadura dupla. Estes são casacos de tecido bouclé. Costumavam ser insanamente populares conosco. Greta contava a Melanie sobre os modelos no departamento de roupa feminina. Qual é o tamanho máximo para estes casacos? Nós sempre encomendamos túnicas e vestidos de certos modelos até XXXL. O rosto de Melanie mostrava surpresa ou perplexidade. Bem, sabes, há diferentes tipos de corpo. Diferentes mulheres. Disse Greta. Ah, sério? Não pensei que roupas de tamanhos grandes fossem populares. Bem, os teus pais são pessoas inteligentes e não se dedicariam a vender coisas ultrapassadas. Pensa bem. Os tamanhos de vestidos. Blusas e saias da moda terminam no tamanho L. Mas mulheres de qualquer peso querem parecer elegantes e modernas. E os homens também. Temos muitos clientes habituais que não querem perder peso, mas querem vestir-se na moda. Não é da nossa conta porque vivem assim. A nossa tarefa é satisfazer as suas necessidades. E sabes, há poucos lugares na nossa cidade onde se pode encontrar roupa de alta qualidade e na moda nesse tamanho. Claro que há lojas online, mas elas há muito que nos perseguem. Mas, em qualquer caso, quando uma pessoa vem até nós, não lhe vendemos apenas algo sem coração. Aprendemos sobre os seus desejos e tentamos oferecer opções. Sim. A nossa principal tarefa é vender. Não há nada de criminoso nisso. Mas quem, se não um vendedor, irá sugerir a um comprador o que lhe fica bem? Com o que usar? Como combinar? Olha. Grace apontou para a seção de roupa feminina. Isto é um vestido com peplum. Parece apenas um detalhe decorativo no vestido. Mas não. É o peplum que equilibra as proporções entre uma cintura normal e ancas largas. Ou este vestido. Escolhe um lenço brilhante. Uma mala. E tudo ficará completamente diferente. Melanie ouvia de boca aberta os conselhos de Grace e percebeu que tinha subestimado o trabalho de uma vendedora de loja de roupa e sobreestimado ligeiramente a si mesma. Greta não lhe disse nada de fundamentalmente novo. Melanie tinha uma ideia dos cortes e da combinação correta de roupas. Afinal, na sua vida passada, ela seguia as tendências da moda e ia regularmente às compras com as suas amigas. Mas Greta abriu-lhe um novo mundo quando falou sobre como falar com o cliente sem violar a subordinação. Como agradar a um cliente para que ele saia da loja satisfeito. Por vezes sem comprar nada. Eu gosto muito de trabalhar aqui. Partilhou Greta com Melanie durante o almoço. Tenho muito respeito pela tua mãe. Por isso não fui embora com as outras vendedoras. Nem todo dono de loja venderia as suas joias para pagar aos seus empregados. Sim. A minha mãe é uma mulher estranha. Melanie mal conseguiu articular as palavras enquanto pensava para si mesma. A mãe não disse uma palavra sobre vender as suas joias. Por que é que eu descubro tudo por estranhos? E, realmente,
Nem sequer reparei que a mãe não usa brincos ou anel. Sou uma filha terrível. Não sou capaz de aprender como deve ser. Ganhar dinheiro ou casar-me. A partir daquele dia, Melanie não trabalhou apenas a tempo parcial na loja da família. Ela começou a esforçar-se mais do que nunca. Trabalhava com Greta durante vários dias e com Rebecca durante vários dias. Só tirava um dia de folga por semana. Melanie atendia clientes na loja. Arrumava e passava a vapor roupas no armazém. Vestia manequins e monitorizava a grelha de tamanhos dos modelos mais populares. Mas, mais importante, assumiu a responsabilidade de promover a loja na internet. Algo que Vanessa costumava fazer sozinha. Melanie não entendia de marketing ou relações públicas. Mas o seu forte desejo de trazer o negócio da família de volta ao seu nível anterior era mais forte do que as suas dúvidas. Ela começou a manter ativamente a página das redes sociais da loja, publicando fotos de roupas, descrevendo as características dos produtos e respondendo às perguntas dos clientes. Vanessa via o quanto a sua filha se estava a esforçar. Como comunicava educadamente com os clientes. Como se inteirava de todas as complexidades de trabalhar com a caixa registradora. Apesar de todos os tristes acontecimentos recentes na sua família, a mãe estava feliz com esta maturidade tardia. Melanie já não enviava 1001 mensagens de voz às suas amigas. Já não rolava incessantemente o feed de notícias. Já não bufava a cada pedido e passava o seu único dia de folga com o pai. Vanessa arrependia-se de ter insistido no casamento apressado de Melanie. De não a ter deixado namorar com aquele rapaz e de não ter conhecido os seus pais. Na altura, o casamento pareceu-lhe a solução perfeita para tirar todas as tolices da cabeça da sua filha e transformá-la numa pessoa séria. Primeiro, haveria responsabilidade pela família e depois, se Deus quisesse, pelo filho. Como ela estava enganada. Pensando que alguém poderia consertar alguém. Não. Apenas uma pessoa pode consertar-se a si mesma. Ou as circunstâncias. Passaram-se mais alguns meses. E Nicholas começou a sentir gradualmente o lado esquerdo do seu corpo. A recuperação total ainda estava longe. Mas este facto já era uma felicidade incrível na família de Melanie. Os esforços dos médicos e os cuidados de Vanessa valeram a pena. A mulher estava emocionada. Mas ao mesmo tempo percebia com tristeza, teria Melanie mudado para melhor se tal problema não tivesse chegado à sua casa? Numa segunda-feira, Melanie e Greta estavam a trabalhar na loja. A manhã estava calma. Ainda sem clientes. As raparigas estavam a escolher roupas para os manequins e a rir. Olá, raparigas. Uma senhora idosa entrou na loja e sorriu docemente. Olá. Responderam as vendedoras quase em uníssono. Que bom que trabalham a partir das 9. Já tenho tido insônias algumas noites. Acordo às 5 da manhã. Não sei o que fazer comigo mesma. Decidi dar um passeio. Encontrar o que preciso e acalmar-me. O que a faria sentir-se melhor? Greta aproximou-se da cliente. Uma blusa. Um vestido ou um cardigan quente? Sabem? Tenho um problema. Preciso de escolher um vestido para um casamento. O tamanho é XXL. Já procurei um vestido ontem aqui ao vosso lado. A mulher acenou com a cabeça na direção do centro comercial vizinho. Mas ofereceram-me tudo em cores escuras. Por favor, diga-me. Que tipo de estilos de vestido costuma usar? O que gostaria de mostrar e o que gostaria de esconder? A senhora idosa riu-se. Oh! Raparigas! Na vossa idade é preciso mostrar tudo. Vocês são jovens e magras. Mas na minha idade é melhor cobrir. Quero algo leve e agradável. Afinal, o meu único neto vai casar-se.
Se encontrarem um vestido com um chale leve, ficarei feliz. A vendedora mostrou à senhora idosa todos os vestidos de festa da loja no seu tamanho. A cliente olhou com grande interesse para tudo que lhe ofereceram. Entendendo que o processo seria longo, Melanie decidiu ter uma conversa leve com ela. Então, o seu casamento está a chegar em breve. E a noiva é bonita? Não. Ainda faltam 3 semanas para a celebração. Mas gosto de ter tudo pronto com antecedência. O nome do meu neto é Adrian. Quanto à noiva, ainda não a vi. Cheguei há apenas 3 dias. Vivo longe daqui. O meu filho trouxe-me um bilhete de avião. Ele disse: Mãe, vai celebrar o casamento do teu neto e ficar conosco durante 1 mês. Então, eu vim. A mulher experimentou todos os vestidos, mas não conseguia decidir qual lhe ficava melhor. Raparigas, já vos torturei o suficiente. Desculpem, mas há tanto tempo que não compro nada para mim. Não há muitas ocasiões para me arranjar na velhice. O meu filho disse-me que o casamento será ao mais alto nível. A noiva é de uma família muito rica. Não estamos a apressá-la de todo. Sorriu Melanie. É bom que a noiva seja abastada. Haverá menos problemas na vida de casada. Oh, querida, o dinheiro nem sempre é garantia de um casamento feliz. Veja o meu filho. Por exemplo, ele costumava ser uma pessoa calma e razoável. Mas agora não entendo o que se passa com ele. Tornou-se nervoso e agitado. A mulher dele espreme tudo dele para uma vida de luxo. A Caitlin adora ir para os resorts mais caros e usar roupas caras. Mas uma coisa é boa, o meu neto é um rapaz decente. Ele ajuda o pai nos negócios e faz o que pode. Os olhos de Melanie embaciaram-se. Não podia ser coincidência. Vou levar este. A cor rosa refresca bem e o tecido é agradável ao toque. Decidiu a senhora idosa, olhando satisfeita para o espelho. Melanie sentiu uma dor latejante a dominá-la. E a senhora idosa olhou para ela com desconfiança e perguntou: Estás a sentir-te bem? Melanie não conseguiu esconder as lágrimas e soluçou baixinho. Desculpe. Só estou cansada. Não chores. Querida, terás a tua própria celebração na vida e vais casar-te. Confortou a mulher. Sabe, eu devia ter tido um casamento. Mas não aconteceu por minha causa. Continuou Melanie a soluçar. A mulher pegou na mão de Melanie e disse suavemente: Não chores. Vamos processar a minha compra agora e depois vamos lá fora e podes contar-me tudo. 10 minutos depois, Melanie já estava a contar à avó de Adrian tudo sobre aquele dia infeliz. Depois, falou sobre o AVC do seu pai. Como a sua mãe estava a dedicar todas as suas forças a cuidar do marido e como ela estava a trabalhar como vendedora numa loja para ajudar os pais. Minha querida, dizer que estou chocada é um eufemismo, disse a senhora Sullivan. Lamento muito pelo teu pai. Mas diz-me honestamente, tu traíste mesmo o Adrian? Não. Claro que não. A voz de Melanie soava desesperada. Estou a contar-te tudo isto não porque quero o Adrian de volta. É demasiado tarde. Ele vai casar-se. Só estou chateada por ter sido caluniada em frente de todos os meus parentes, amigos e do meu pai, que não conseguiu suportar tal vergonha. Os meus pais sempre me consideraram pouco séria. E eu não consegui convencê-los de que não me declarei a um estranho. Foi apenas uma coincidência idiota. Eu concordei em sair com a pessoa que precisava do meu conselho de designer. Não vi nada de mal nisso. Por que iria eu ao café mais popular da nossa cidade se fosse uma traidora mesmo antes do casamento? Como se chama?
Perguntou a senhora Sullivan. Chama-se Dusty Pizza. Abriu há um ano. Serve comida deliciosa e os preços são razoáveis. Chamamo-lo Café dos Estudantes. Há sempre muitos estudantes lá. Melanie. Ainda amas o Adrian? A senhora Sullivan mudou inesperadamente de assunto. Acho que amo. Embora esteja a dar um significado ligeiramente diferente à palavra agora. Sei que me vais perguntar por que fugi do casamento se o amava. Vês? Eu estava a preparar-me para uma vida de casada feliz. Para o homem que eu amava. Que eu gostava. Não vou mentir. O facto de Adrian ser um rapaz rico agradava-me. Pensei que se me casasse com ele, tornar-me-ia financeiramente independente dos meus pais e viveria como me apetecesse. Antes do incidente do meu pai, não tínhamos problemas com dinheiro. Mas a minha mãe e o meu pai falavam constantemente sobre como eu teria de trabalhar arduamente no futuro para me tornar uma verdadeira profissional e viver sem preocupações. Agora, entendo que os meus pais tinham razão em tudo. Mas naquela altura, eu apenas imaginava que metade da minha vida seria gasta a alcançar isso. Enquanto havia tantas outras coisas interessantes e novas à minha volta. O teu neto veio ao casamento como um bobo da corte. A dizer que estava completamente falido e que viveríamos com o seu salário de motorista de táxi. Eu simplesmente não esperava tal reviravolta. Eu tinha contado a toda a gente sobre o meu noivo inteligente, bonito e abastado. E depois acontece isto. Entendo que aos teus olhos sou uma pessoa tola. Egoísta. Que queria ter uma vida melhor. Que seja assim. Mas estou simplesmente demasiado cansada. Quantos pensamentos estão a passar pela tua cabeça? Melanie. Mas acredita em mim. O mais importante é que percebeste o teu problema. Todos nós cometemos erros. O meu filho Brandon. Um empresário de sucesso. Um homem autossuficiente. Está debaixo do polegar da sua mulher. E ele não me disse uma palavra sobre esta história. Mas sabes, Melanie, a nossa conversa contigo ainda não acabou. Vamos encontrar-nos amanhã de manhã. Acho que as minhas pernas me levaram à tua loja por uma razão. Disse ela a Melanie. Melanie despediu-se da avó de Adrian e voltou ao trabalho. Uma sensação de alívio sem precedentes encheu a sua alma. De repente, alguém a chamou pelo nome. Um estranho bonito parou com o seu carro demasiado perto do passeio e gesticulou para Melanie se sentar no banco da frente. A rapariga ignorou e continuou o seu caminho. O estranho saltou do carro e correu até Melanie. Olá. Melanie. Lembras-te de mim? Olá. Não. Não me lembro de ti. O que queres? Uau. Calma. Por que tão sombria de manhã? Eu só vim falar contigo. Sou um dos amigos do Adrian. O meu nome é Marcos. Cheguei atrasado ao vosso casamento. O Adrian contou-me tudo o que aconteceu. Tenho-te escrito nas redes sociais. Mas não respondes. Por isso, tive de te apanhar na rua. Sabes que o Adrian vai casar-se em breve? Fico feliz por ele. Respondeu Melanie indiferentemente. Mas ele não ama a noiva dele. A mãe dele está a forçá-lo a casar com esta rapariga. As coisas não estão a correr bem para o pai dele nos negócios. E a Crystal é filha de um figurão da nossa administração. Ele pareceu gostar dela no início. Ela é uma rapariga bonita. Mas ele conversou com ela por um tempo e percebeu que não tinham nada em comum. Ele não está contente por ter concordado com este casamento. Bem, não há nada que eu possa fazer para ajudar. Deixa eu fazer o mesmo espetáculo com ela que fez comigo. E talvez ela o deixe em paz por si mesma.
Melanie. Estou a falar a sério. Tens de dizer ao Adrien que ainda o amas. E não haverá casamento. Ele está a cair numa armadilha. E eu só o quero salvar. Marcos. Por que achas que eu ainda o amo e que o devo salvar de um casamento tão bom e vantajoso? E achas que vou acreditar em vocês os dois? Especialmente no Adrien, que fez uma partida no nosso casamento. Isto não é uma brincadeira. Melanie. Adeus. A rapariga virou-se e foi em direção à loja. Melanie. Melanie. Gritou Marcos atrás dela. Nem sequer sabes o quanto o Adrien está a sofrer por causa do que aconteceu. Ele é orgulhoso. Simplesmente não te consegue ligar ele mesmo. Ele sabe que a culpa é dele. Um homem é o mestre do seu próprio destino. Pronunciou Melanie em voz alta a primeira frase que lhe veio à mente e andou ainda mais rápido. Caitlin. Querida. Faz-me um chá. Por favor. Sinto vontade de beber alguma coisa. A senhora Sullivan sentou-se na espaçosa cozinha. A barrar manteiga num pedaço de pão. Claro que faço. Mas é simplesmente maravilhoso. Fazes tudo sozinha e agora estás a pedir-me para fazer. Caitlin. Sabes? Eu queria que alguém cuidasse de mim. Como num café. Eu raramente vou a esses lugares. Não há tanta variedade de locais na minha pequena cidade. Então, o que te impede de ir a um café ou restaurante? O Brandon e eu vamos muitas vezes a esses lugares. Sim. Provavelmente tens razão. Há uma mulher que vive na casa em frente à vossa que recomendou ir a um café. Como se chama? Oh. Lembro-me. Just Pizza. Ela disse que é saboroso e barato. Achas que vale a pena ir lá? Estou chocada com tal conselho. É um café de jovens. Há barulho constante e o pessoal é rude. Não. Definitivamente não. Já lá estiveste? Caitlin? Estive lá uma vez. Obrigada pelo conselho. Querida. Mas agora vou dar um passeio. Mãe. Onde vais? Perguntou Brandon ao ver a sua mãe a sair. Sim. Filho. Podes levar-me? Por favor? É aqui perto. Respondeu ela. Sob o olhar atento da sua mulher, Brandon e a sua mãe saíram do apartamento. Mãe. Estou a morrer de fome. Estava a planear almoçar em casa. Disse Brandon. Claramente nervoso. Não te preocupes. Filho. Vais comer em 10 minutos. Inventei uma desculpa para falar contigo cara a cara. Por uma vez. Vamos sentar-nos naquele banco ali. Eu sei o que é isto. Mãe. Como ex-investigadora sênior, vais interrogar-me. Eu costumava brincar com isso. Mas agora é verdade. O futuro do teu único filho e do meu único neto depende disso. Então, diz-me, por que é que arruinaste o casamento do Adrien e da Melanie? Do que estás a falar? Mãe? Tu sabes que a Melanie se recusou a casar com o Adrien quando ele lhe disse que era pobre e trabalhava como motorista de táxi. Respondeu Brandon. Exasperado. Mas não é só isso. Ela também estava a flertar com um estranho nas costas do Adrien antes do casamento. Nós vimos e ouvimos tudo. E por que é que tu e a Caitlin, os clientes habituais de restaurantes caros, decidiram ir a um café de jovens tão barato? A Caitlin ligou-me. Fiquei realmente surpreendido por ir a um lugar assim. Mas não disse nada. E que coincidência! Tiveram a sorte de encontrar 2 mesas livres num café cheio. Sim. Mãe.
Salvamos o nosso filho daquela rapariga mentirosa. E agora ele vai casar com uma boa rapariga. De uma família decente e abastada. Terei todo o prazer em ser parente do pai dela. Brandon. Por que estás tão preocupado e estressado o tempo todo? A tua mãe ainda está viva e o teu filho vai casar com uma boa rapariga. E mesmo assim estás em brasas. Diz-me a verdade. Bem, se queres saber a verdade, então aqui está ela. Eu investi uma grande soma de dinheiro num negócio e perdi-o. Mal temos dinheiro suficiente para cobrir as dívidas. E o casamento está à porta. Tudo é difícil. Por que deste ao teu filho um casamento caro neste momento difícil e te endividaste ainda mais? O Adrian não teria entendido a tua situação? Não. Mãe. A Caitlin acredita que se tivermos um casamento grandioso, então o Nicholas, o pai da Crystal, nos tratará melhor no futuro. Sabes que mais? Meu querido? Não arruines a tua própria vida nem a do teu filho. Não vai acabar bem. É melhor curares a tua dependência da Caitlin, que te manipula como uma marioneta. A propósito, encontrei acidentalmente a Melanie ontem. Ela trabalha como vendedora na loja dos pais. Eu consigo ler as pessoas e posso assegurar-te que ela é uma rapariga honesta que apenas ficou um pouco confusa. O pai da Melanie começou agora a recuperar do AVC que teve depois da vossa confusão. Se estão a poupar o vosso dinheiro, façam um acordo pré-nupcial em vez de um circo. Ouvi dizer que o pai da Melanie está em mau estado. E lamento muito por isso. Mas o Adrian ofereceu-lhe dinheiro para as despesas e ele recusou. Decidimos que seria uma boa lição para o nosso filho descobrir quem está contigo por causa do dinheiro e quem está contigo por amor. Talvez não devesses fazer um teste desses à tua Caitlin. Ontem vi um recibo que caiu da mala dela. Ela comprou outro casaco de cabedal. Então, agora entendo por que tem problemas com dinheiro. Eu poderia viver com essa quantia durante meio ano. Mãe, vamos terminar esta conversa. Para de nos acusar. O casamento do Adrian vai acontecer de qualquer maneira. Ele está ocupado a preparar a celebração. Sim. Estou a ver. Ele está a preparar-se tanto que ficou pálido em frente ao seu portátil. Nem sequer tem tempo para comer. Mãe. Ele é especialista em ti. É por isso que não larga o computador. Ok. Faz o que sabes. Vai comer. Falamos esta noite. Quando Brandon saiu, a senhora Sullivan chamou um táxi e foi diretamente à loja para se encontrar com Melanie. Ela contou à rapariga sobre as suas suspeitas e convenceu-a a encontrar-se novamente com o rapaz a quem, segundo Caitlin, ela tinha confessado seu amor. Melanie recusou no início. Mas a avó de Adrian convenceu-a de que este encontro ajudaria a descobrir um grave crime moral. E que o futuro da família da senhora Sullivan, e talvez o futuro de Melanie, dependia de o rapaz concordar em encontrar-se. Embora as ideias da senhora Sullivan parecessem em parte absurdas para Melanie. Após uma hora de conversa com a encantadora investigadora, as suas dúvidas desapareceram por si mesmas. Depois de receber uma chamada de Melanie informar que o encontro com o homem necessário estava marcado, a senhora Sullivan reuniu Brandon, Caitlin e Adrian na sala de estar. Meus queridos, amanhã fazendo exatamente 45 anos que comecei a trabalhar na polícia. É por isso que quero convidar-vos para o restaurante e celebrar. Na hora marcada, toda a família já estava sentada a uma mesa acolhedora do café, a desfrutar de várias iguarias. Não havia muitas pessoas no restaurante. A conversa à mesa fluía como um rio. A senhora Sullivan contou a Adrian como era o seu pai.
Brandon. Em criança. Do que gostava e do que se interessava nos seus tempos livres. Claro que algumas histórias sobre o seu trabalho como investigadora na sua cidade natal também foram contadas pela senhora idosa. Depois de consumir várias bebidas alcoólicas, Caitlin perguntou de repente à sua sogra: diga-me, onde arranjou o dinheiro para este restaurante? É um lugar muito requintado e caro. Não se ofenda. Estou apenas curiosa. A senhora Sullivan respondeu com dignidade, sem se sentir embaraçada como seu filho e neto. Não te preocupes, Caitlin querida. Estamos a gastar o meu dinheiro arduamente ganho. Tenho uma boa pensão e, graças à ajuda regular do meu filho, poupei uma quantia decente no banco. Este dinheiro será suficiente para o Brandon pagar a sua dívida e para o Adrian não se casar com uma rapariga que não o ama. Que tu lhe escolheste. Adrian quase se engasgou com o seu coquetel quando ouviu aquelas palavras. Ele só tinha partilhado as suas dúvidas sobre o casamento com o seu amigo próximo. Mas como poderia sua avó saber tudo isto? Brandon ficou atônito com a franqueza da sua mãe e não soube o que dizer. Caitlin respirava pesadamente e estava prestes a iniciar uma batalha verbal. Eu vivo nesta terra há anos e percebi imediatamente que alguém estava a pressionar o meu filho e o Adrian. Algumas pessoas gostam de resolver os seus problemas à custa dos outros. Mas essa não é a vossa opção. Neto. Tenho a certeza de que és uma pessoa honesta. Mas és influenciado pela tua mãe, que não se nega à compra do 25º casaco de pelo de cabra do Himalaia numa altura em que há problemas na família. Como te atreves a falar comigo assim? Caitlin levantou-se e atirou seu guardanapo machucado para a mesa. Senta-te e acalma-te. Melanie. Venha aqui. Para a surpresa de todos, Melanie e um homem desconhecido apareceram. Convidei convidados para nossa maravilhosa celebração. Continuou a senhora Sullivan. Uma celebração da verdade, honestidade e justiça. Caitlin. Não queres contar-nos como organizaste o encontro entre este jovem e a Melanie? Como reservaste 2 mesas e como trouxeste o Brandon aqui? Caitlin olhava para sua sogra e para o jovem, aparentemente pronta a dar um passo desesperado. Adrian olhava fixamente para Melanie, sentindo-se dominado pela vergonha. Como pôde ele ter acreditado nas palavras da sua mãe e ter se envolvido nesta aventura vergonhosa? Inesperadamente, o jovem desconhecido falou primeiro. Lamento muito que isto tenha acontecido, disse o rapaz, olhando para Adrian Brandon com olhos tristes. Eu só precisava de dinheiro e então a Caitlin sugeriu ganhar um dinheiro extra provocando emoções e palavras extra da Melanie. Eu nunca teria vindo aqui guardado isto em segredo se a Melanie não tivesse dito que o pai dela teve um AVC após o choque no casamento. Perdoem-me. O rapaz baixou os olhos para o chão e saiu do café. Melanie ficou de pé e chorou silenciosamente atrás das costas da senhora Sullivan. Mas por quê? A voz alta de Brandon quebrou o longo silêncio. Por que mentiste a toda a gente? Caitlin? Por que convenceste toda a gente de que a noiva do nosso filho era uma traidora e, quando o Adrian não acreditou, sugeriste uma forma tão nojenta de testar? Como pude eu ter concordado com todo este disparate? Não quero ver-te mais. Esperem. Não tirem conclusões precipitadas, exclamou Melanie, correndo para a mesa como se tivesse sido atingida por um raio. Não discutam por minha causa. Eu não sou digna de tal sacrifício. Adrian. Desculpa. Não te apreciei como devia. Simplesmente não esperava tal teste no dia do meu próprio casamento. A rapariga enxugou as lágrimas e dirigiu-se para a saída. Adrian saltou imediatamente da mesa e correu atrás dela. Perdoa-me. Melanie.
pelo meu pai. Por ter caído nas palavras da minha mãe sobre ti como um tolo. Vamos conversar. Melanie e Adrian saíram do café, deixando Brandon, a sua mãe e Caitlin sentados à mesa em silêncio. Segundo as leis do gênero, eu deveria ter comprado bilhetes de avião e partido imediatamente. No entanto, como vivo longe, por favor, aguentem-me por mais algumas semanas. Juro que não quero ser a causa da ruptura da vossa família. Podem odiar-me e amaldiçoar-me como quiserem. É o vosso direito. Mas, por favor, entendam, sentimentos e destinos de pessoas não são uma brincadeira. E não estou a falar apenas da Melanie e do Adrian. E aquela rapariga, a Crystal, que acredita que é amada que será feliz. Brandon, eu não te queria contar. Mas talvez tenha chegado a hora. Eu amei muito teu pai. Mas ele não me amava. Não porque eu era mau ou ele era mau. Foi por uma razão completamente diferente. Os nossos pais não o deixaram casar com a rapariga por quem ele estava profundamente apaixonado. E, para os contrariar, ele casou-se apressadamente comigo. Eu era a pessoa mais feliz do mundo quando me casei. Alegrei-me. Sonhei. Ansiava ansiosamente pelo teu nascimento. O teu pai vivia fisicamente comigo. Mas até a sua morte ele pensou naquela rapariga. Não podes imaginar como é doloroso sentir toda a tua vida que não és a única, mas apenas uma boa mãe e esposa. É por isso que eu ficava muitas vezes no trabalho. Tentava esquecer. Recebia diplomas, títulos, mas não conseguia obter a coisa mais importante, amor correspondido. Por isso, por favor, perdoa-me, filho, se não te pude dar amor materno suficiente. A senhora Sullivan apertou com força a mão do seu filho e suspirou pesadamente. Mãe, por que me contaste tudo isto agora? Não havia razão na altura. E agora chegou a hora. Desculpem. Perdi completamente o controle de mim mesma, exclamou Caitlin. E as lágrimas correram-lhe pelo rosto. Tudo vai ficar bem. A senhora Sullivan pegou nas mãos de Brandon e Caitlin e juntou-as. O empregado aproximou-se da mesa e estava prestes a pedir a conta quando uma figura alta de Adrian apareceu por trás dele. Tenho duas notícias para vocês. Queridos pais. A avó. Perdão. Investigadora sênior para casos do coração. Deixem-me começar pela boa. A minha noiva cuidadosamente escolhida, Crystal, vai estudar para Londres. Como resultado, o casamento está cancelado. A propósito, por desejo dela. A segunda notícia é ainda melhor. A Melanie e eu queremos casar-nos outra vez. Desta vez, a sério. Esclareço, precisamente casar. Não ter um casamento escandalosamente caro. Quem é a favor? Levante a mão. Brandon. Caitlin e a avó levantaram ambas as mãos sem uma palavra e riram-se alto. Finalmente, havia um entendimento mútuo completo na sua casa.